força e coragem. Eu nasci num lar de mulheres fortes. Nasci num lar de mulheres que realizavam planos, muitas vezes sem nada nas mãos. Força e coragem eram as palavras que eu mais ouvia na minha casa. Tive a minha mãe sempre como braço forte de casa. Empreendedora, guerreira, uma mulher cheia de fé na vida, e nunca achava que era impossível as coisas que a gente queria. Então, quando eu falava para ela, mãe, queria tanto aquele tênis, que toda hora está passando na propaganda, ela falava, nossa, muito legal também, achei ele tão bonito, vamos pensar o que você pode fazer, o que a gente pode fazer juntas para comprar ele? E aí lá ia a gente pensar em o que a gente ia vender, o que a gente ia fazer, o que a gente ia criar. A ideia era criar, inventar, fazer acontecer. Eu lembro que um dos desafios maiores que eu tive na adolescência foi ao show do Hollywood Rock. Eu queria conhecer a banda Extreme e Skid Row. Eu falei, mãe, quero conhecer o Sebastian Bach, quero conhecer o Nuno do Extreme. E ela falou, nossa, vai ser demais isso, vamos pensar, o que a gente vai fazer? Qual o seu plano? O que você tem nas mãos? Essas eram as perguntas que eu mais tinha no meu dia a dia. E foi aí que eu comecei a empreender. Aos 12 anos, eu já vendia com a minha mãe bolos na escola, tortas, lingerie, vasilhame de plástico. E aos 12 anos, eu hoje formada em consumo, em marketing, aos 12 anos eu já conhecia o poder de consumo da minha vizinhança. Já sabia o target, já sabia o que eu podia vender para cada uma e já tinha minhas clientes fiéis. Aliás, Dona Toninha, Dona Maria, Dona Conceição, obrigada. Essas foram as mulheres mais fiéis, as clientes mais cúmplices que eu tive. Foram elas as vizinhas que mais compravam os meus sonhos, os meus planos. Eu batia lá, Dona Toninha, a gente fez bolo de chocolate. A senhora quer comprar? Claro, minha filha. Não, entra aí, vou comprar. Elas eram as cúmplices, e quando a gente tem cúmplices, a gente tem tudo na vida. As pessoas que acreditam nos nossos planos. Mas, acima de tudo, a gente precisa acreditar. Então, acreditar foi a palavra que sempre me levou além. Eu sempre sonhei em ser jornalista. E quando eu falava, muitas pessoas que conheciam a nossa realidade riam. Mas eu sabia que tudo era possível. Minha mãe me ensinou que eu conseguiria realizar com o que eu tivesse nas mãos, mesmo que eu tivesse muito pouco. Eu queria ser jornalista. Eu queria escrever histórias de mulheres e de mulheres que faziam parte da minha vida, que eu muitas vezes não via. Não via histórias delas. Eu as via vencedoras, mas nas capas de revistas, as histórias de mulheres vencedoras que eu via nas revistas, não eram elas. E eu queria contar aquelas histórias. E aí eu pergunto para vocês, lá fora, as crianças empreendem desde pequenas. Né? Lá fora as crianças colocam uma banca de venda na porta de casa, vendem limonada, empreendem, aprendem a lidar com o não, aprendem a lidar com o dinheiro, aprendem a lidar com a criatividade, a inventar. E as meninas da periferia que a gente conhece? Essas meninas são incentivadas? Essas meninas são incentivadas a criar com o que elas têm nas mãos? Essas meninas são incentivadas a criar sem ter nada nas mãos? A gente tem muitas pesquisas e eu me especializei em marketing de consumo de mulheres. Tem muita pesquisa que mostra a realidade das meninas, as meninas da periferia. As meninas, para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa da Plan International que mostra que 65% das meninas limpam a casa todos os dias, ao passo que apenas cerca de 11% dos meninos, homens, fazem o mesmo. Isso porque a gente já tem uma sociedade que insiste em dizer que a menina tem que limpar a casa, que é a responsabilidade da menina. Está errado. E é urgente a gente entender isso. As nossas meninas estão sendo tolhidas.
tolhidas por não ter nada nas mãos, tolhidas por serem da periferia, tolhidas por terem que lidar com um trabalho pesado. Estão sendo incapacitadas de sonhar. Essas pesquisas mostram também que elas sofrem violência e desigualdade de gênero a todo momento, em todo instante. Eu precisava fazer alguma coisa com isso, com esses estudos, com essas pesquisas. Afinal, eu sou uma menina de comunidade, de periferia. E eu cheguei em espaços que eu sabia que eram meus por direito. E muitas vezes fui teimosa. Muitas vezes eu entrava no espaço porque eu acreditava, eu ouvia o som da minha mãe falando: o que você quer fazer? O que você tem na mão? Vamos fazer, vamos acontecer. E eu dava os meus passos, um a um, porque eu acreditava. E eu queria fazer isso com outras meninas. Afinal, eu me formei, jornalista, trabalhei em grandes empresas, consegui o meu espaço, ao sol. Eu não podia deixar de olhar para trás, de saber de onde eu vim. Então, eu resolvi sair do mundo de globais, de empresas, e resolvi criar o meu plano, o Plano Feminino. Um projeto que dá representatividade e conta histórias de mulheres comuns, que inspiram. Então, no Plano Feminino, eu podia contar histórias das mulheres anônimas, que não estavam em capas de revistas. No Plano Feminino, eu podia contar a história da Dona Sofia, a história da Dona Maria, e de muitas outras que eu vim conhecendo na minha trajetória. Mas a prioridade era a representatividade, diversidade. Sobretudo, não a alienação. No Plano Feminino, eu não queria falar para as mulheres que elas tinham que tomar 10 litros de azeite por dia para ficar com a barriga sequinha. Nem que elas tinham que ter o cabelo XPTO para serem as mais bonitas. Nem que o look do dia tinha que ser da marca. Não. No Plano Feminino, a gente conta histórias de mulheres reais. Eu pesquisei durante 6 anos o consumo de informação de mulheres na internet. E as mulheres se alienam por conta de tanta informação inútil. De tanta coisa que enfiam na nossa cabeça. Você tem que ter, você tem que consumir, você tem que ser. No Plano Feminino, a gente não tinha isso. A gente não tem. Eu resolvi, nesses 6 anos, voltar para a comunidade. Eu resolvi que, além de criar propostas para marcas que quisessem falar com a mulher de uma forma mais honesta, que trouxessem representatividade para a publicidade, eu deveria voltar de onde eu vim e conversar com as meninas que eu fui um dia. Falar para elas: gente, eu conheço o caminho, vamos lá, vamos ocupar esses espaços. Me incomodava ainda estar agora na ilha de Manhattan, que eu considero onde eu mais trabalho, que é na Vila Olímpia, estar ali e não ver nenhuma mulher da minha cor, nenhuma mulher da minha raça, nas mesas de reuniões, nos lugares que eu estava. Então, eu voltei para conversar com essas meninas. Mas antes disso, antes de voltar, eu não seria nada se eu não tivesse mais cúmplices. E eu acreditei mais uma vez e fui bater na porta de mulheres incríveis, que acolheram o projeto Plano de Menina. Uma delas, a consuleza da França. Gente, uma menina de periferia, tinha aberto o próprio negócio e tinha uma consuleza da França como embaixadora de um projeto. E eu posso conquistar o que for na minha vida, eu nunca vou esquecer de onde eu nasci. E eu sempre me emociono com essas conquistas. E além da consuleza da França, eu tinha juízas, promotoras, jornalistas, publicitárias, empreendedoras. Eu tinha muitas amigas cúmplices de um plano e mulheres que eu fui conhecendo nessa trajetória de acreditar. Mulheres que não viveram a mesma situação que eu. A maioria delas não viveram. Mulheres que tinham trajetórias extremamente diferentes, mas que a gente tinha um propósito em comum: amor por gente e transformação. A gente queria transformar o futuro das mulheres. E essas meninas, quando a gente chegou juntas na comunidade e fez pesquisas, conversas, workshops, elas não tinham planos. A gente fazia perguntas, algumas perguntas em tom de brincadeira. E aí, qual é o seu plano? Elas não conversavam. Eu voltava para casa bem triste, assim. Às vezes até chorava, porque eu queria que elas contassem dos planos e elas não falavam.
6 meses depois do projeto, com aulas de autoestima, empreendedorismo, jornalismo, política, direitos, jornalismo, essas meninas têm muitos planos. E se vocês perguntarem para qualquer uma delas, e muitas estão aqui hoje, vocês vão ouvir que elas querem voar e que elas vão ocupar os espaços que são delas por direito. E elas vão estar ali, com planos realizados. Tem pesquisas que mostram que o efeito de uma garota empoderada para um país é de bilhões no PIB. Outras pesquisas mostram também que essas meninas são responsáveis pela transformação do mundo. Eu acredito, e a gente está junto fazendo essa transformação e crescendo. Nós, mentoras, e elas. Ter um plano é o primeiro passo para se ter protagonismo na vida. Quando a gente tem um plano, a gente começa a avançar em direção a ele. E as meninas do plano de menina têm muitos planos. Elas vão alcançar o protagonismo delas. Eu tenho certeza disso. Elas já estão fazendo isso. Mas existem muitas outras meninas. A gente precisa alcançar mais meninas. Eu não quero só mudar a publicidade. Eu não quero só trazer representatividade para as campanhas e para as marcas ganharem mais dinheiro. Isso é só parte do meu trabalho. Eu quero fazer mais. E eu quero desafiar vocês aqui. Cada um de vocês. Pensem em uma menina que vocês conhecem. Pensem o que vocês podem fazer por essas meninas. Se cada um de nós conseguir mentorar uma menina, a gente vai ajudar na transformação desse mundo. A gente vai ajudar a ter mulheres protagonistas. Mulheres que, sim, vão ser melhor representadas em todos os universos, em todas as esferas da sociedade. Eu acredito que a gente, junto, pode empoderar muito mais meninas. Eu acredito, hoje eu estou aqui, sou prova viva disso, e tenho certeza que o plano de uma menina pode mudar o mundo. Obrigada.